Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre tênis. A gente tem que comentar sobre Daniil Medvedev, que fez uma partidaça. Olha, é meio curioso dizer, talvez hoje a superfície que eu mais estou confiando no Daniil é o saibro. Ou talvez até mesmo a grama, né? Que a grama ainda depende muito do saque, né? E o Medvedev não vem sacando tão bem assim, mas ele é muito bom de colocação de bola, isso conta muito na grama. E no saibro é aquele negócio, né? A solidez dele é muito potencializada e eu acho que hoje ele fez uma partida que me surpreendeu bastante, né? Superou o Norrie desde o primeiro ponto, só teve um momento de queda ali no segundo set em que o Norrie conseguiu dar devolver uma quebra, mas ainda assim, né? Ele devolveu a quebra e jogou de uma maneira completamente assim surpreendente, né? Jogando com balões muito altos, né? Isso eu valorizo do Norrie. Ele tentou, ele mudou a forma de jogar, variou, buscou estratégias distintas. Mas, né, a efetividade dessas estratégias é outra história. Ele precisaria sustentar isso num nível muito mais alto do que ele conseguiria. E no final o Medvedev lidou bem com os balões, né, com aquelas bolas mais altas. E até me impressionou muito o Daniil fazendo isso. E a postura dele no fundo de quadra, a paciência, ele está conseguindo ser defensivo sem ser aquele tenista que só passa a bola para o outro lado, batendo fofo, como foi lá no Australian Open, naquela partida que eu achei assim terrível do Daniil contra o Leonard Thiem. E agora a gente vê um Daniil Medvedev que foi sólido, distribuiu bem o jogo em quadra, sacou bem. E assim, dá umas expectativas dele ter uma boa caminhada nesse torneio. O suficiente para ir muito longe? Difícil, né? Eu não acho de muito longe, quero dizer semifinal e final. Quartas de final para o Daniil, isso aí deveria ser meio que o padrão dele, né? Não está sendo nessa temporada, mas deveria, né? E a questão que eu coloco do Daniil Medvedev é, ele tem recursos para jogar bem no saibro, ele consegue ser muito sólido e ele tem algumas maneiras de encerrar pontos mais rapidamente. Eu acho que o Cameron Norrie, ele é muito bom porque ele se move muito bem, ele tem um backhand muito bom, por mais que eu acho que ele tem uma mecânica plasticamente até mais esquisita que a do Daniil. Eu vi até uma pessoa que eu interajo muito lá no Twitter, né? E a gente fala muito sobre o Chelsea, também fala às vezes sobre tênis, né? E ele falou que o Medvedev é tipo meio que o anti-Federer em termos de estética, né? Que o Federer tudo parece imperfeito tecnicamente falando, o Medvedev é meio torto, né? Tipo assim, é muito esquisito. Tem hora que ele vai fazer um forehand, o braço dele faz assim, né? Tipo, é um negócio bizarro, né? Mas ele faz funcionar. Esteticamente não é bonito, mas funciona efetivamente, né? Eu lembro até do Alesão falando disso, desse forehand, né? Que ele quase se autodegolou e a bola foi lá, assim, no encontro das linhas, né? Tipo assim, ele é um cara que tem uma técnica de fundo de quadra muito singular, que permite que as bolas passem sem uma altura grande da rede e com muita profundidade e com uma boa velocidade, né? O Medvedev não joga lento, né? Eu só acho que ele tem problema para definir ponto e eu acho que ele tem um problema na rede, né? Sacar, assim, depende do dia, né? Tem dia que ele tá muito mal sacando e eu acho que isso vai ser um ponto pro próximo jogo, né? Eu acho que o pessoal já tava doido para falar desse próximo jogo, mas só encerrando aqui do jogo do Norrie. O Norrie tentou, fez balão alto, tentou de tudo, mas não teve como, ele não conseguiu vencer o Daniil Medvedev pela solidez, ele teria que ir muito mais pro risco, e a verdade é que ele não tem capacidade de sustentar, até porque o forehand dele para mim é bem abaixo, né? Ainda mais para o que se pede no saibro hoje, o forehand dele não tem peso nenhum e não incomodou em nada o Daniil Medvedev. Agora, o próximo jogo, a gente tem um histórico, porque o Medvedev já enfrentou o Alexei Popyrin, eu sei que vocês queriam que eu falasse dele, né? E assim, enfrentou ano passado em Paris, o australiano ganhou, e assim, ganhou porque o Medvedev sacou muito mal, entende? Eu acho assim, tem méritos, obviamente, né? No momento crucial, ele sobreviveu aos breakpoints e tudo isso, mas a questão é, o Medvedev naquele jogo cometeu atrozes 14 duplas faltas. Uma delas no tie break, se não me falha a memória, que deu um dos mini breaks que acabou garantindo a vitória pro Popyrin. Então assim, é um tenista diferente do Norrie, porque eu acho que o saque dele é mais pesado, né? O forehand dele é muito mais perigoso. Por outro lado, o Popyrin é um tenista que backhand dele tá mal, né? Tipo, o backhand que me impressionou em Monte Carlo sumiu nos torneios seguintes, tanto Madrid e no Challenger de Provence, que ele perdeu pro Wawrinka. E assim, hoje não foi que ele também teve um show de backhand contra o Taberen. O Taberen também não é um tenista que vai incomodá-lo em termos de volume no fundo de quadra, é só induzir ele ao erro. Inclusive, no jogo de hoje foram 42 winners pro Popyrin e 6 pro Taberen, né? Assim, é um tenista que eu já imaginava, ó, um confronto que é benéfico. E mesmo assim, ele teve que jogar um tie break no segundo set, que para mim de maneira muito desnecessária, porque cometeu muito erro bobo. Agora,
esse jogo, o Popyrin vai ter que ser mais sólido do que está sendo até agora. Porque, assim, ele vai atacar, ele tem um belíssimo forehand, ele vai conseguir incomodar em alguns saques, mas do outro lado, diferente do Tabner, vai ter um cara que se defende melhor, contra-ataca melhor e mais do que isso. E tem mais recurso para atacar por ângulos, paralelas, vai mexer ele mais em quadra, vai exigir dele uma partida muito melhor. Ok, ele já provou contra o Ruud, né? Ele consegue enfrentar alguém sólido e conseguir incomodar, mas eu acho o Ruud muito diferente do Medvedev e eu acho o Medvedev, assim, no teto de produção dele, é muito mais perigoso para mim, porque eu acho que ele é capaz de fazer mais coisas do que o Casper, né? Com todo, obviamente, respeito ao tenista que acabou de ganhar o Masters 1000. Mas, de qualquer jeito, né? Vamos ver aí o que o Danil consegue fazer. Me impressionou bastante essa atuação de hoje. Ele já tinha jogado bem em Madrid, né? Tipo, enfrentou um bom Casper, até deu trabalho, né? Tipo assim, pro que o Medvedev vinha fazendo nesse ano até agora, foi uma surpresa positiva, né? Então, foi uma boa campanha em Madrid. Vamos ver agora em Roma se ele consegue ir mais além. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.